a espiritualidade mandou para mim. Né? Então é a coroa e as lápis, capítulo 14 do livro Jesus no Lar. Lembrando que eu sempre tenho falado que o maior ganhador de quem faz o estudo é o próprio estudante. Né? É um momento que a gente precisa ler mais de uma vez, então a gente tem uma boa oportunidade de fazer uma reflexão sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes. Então, eu sou a maior beneficiária do estudo quando a gente faz aqui na frente. Tá? Lembrando que é um estudo, não é palestra, eu não sou dona da verdade, eu ainda também sou aprendiz e estou aqui aprendendo, tá bom? E nem nós. Está ganhando, Lucas? Está ganhando, é lógico, a tecnologia, né? Você que coloquei só Então, o livro Jesus no Lar, ele trata sempre de Jesus conversando, né, com os seus apóstolos. Então, na verdade, o capítulo 14 começa assim: comentava-se na reunião as glórias do saber, quando Cristo, para ilustrar a palestra, contou despretensioso. Como eu estou com muita coisa na minha cabeça, eu trouxe cola, tá, gente? Eu vou tentar resumir a história aqui, mas se precisar eu vou pegar minha colinha aqui. Então, Jesus, ele conta a seguinte historinha para o pessoal. Que havia um homem que era muito amante da verdade e ele ficou sabendo que o aprimoramento intelectual levava à divina sabedoria. Então, esse homem chegou e foi para a montanha da ciência, com toda a dedicação para ele conquistar essa divina sabedoria. O caminho para a montanha, ele era sombrio e escuro, né? Então, para ele fazer essa caminhada, ele precisava constantemente ir mudando as vestes para se adaptar ao caminho, né? Até que ele conseguiu chegar ao alto da montanha, né? E aí ele fala, depois de muitos anos, alcançou a montanha. Aí, então, quando ele chegou na montanha e estava lá para conquistar o aprimoramento intelectual, e ele muito estudou, um anjo chegou perto dele, né? Falou assim, que esse anjo era um representante de Deus. Então, esse representante chegou e o coroou com uma coroa muito iluminada, né? E aí o homem falou assim, então agora eu estou pronta para fazer o encontro junto a Deus. E aí então o representante falou assim, que para ele poder prosseguir para o encontro com Deus, era necessário que esse homem retornasse o caminho e verificasse as outras pessoas que também estavam fazendo o caminho da subida, né? E que da sua atitude do homem dependeria se ele iria ao encontro de Deus ou se não iria ao encontro de Deus. Então, ele estava com a coroa de luz, ele vai para esse caminho, então aquele caminho que antes era sombrio e escuro para ele, agora para ele estava iluminado. Então ele conseguia perceber as pessoas subindo por esse caminho. Só que aí, na hora que ele foi vendo as pessoas também precisavam ir mudando as vestes, né? E aí, quando ele retornou,
na verdade, no caminho ele ficava zombando de todas as pessoas, né? Dependendo das vestes que essas pessoas estavam usando. Ele zombou dessas pessoas, reprovando, né, a ignorância dos que seguiam em vestes ridículas ou inadequadas. Então ele volta para a montanha. Quando ele volta para a montanha, aí ele fala para o anjo assim: pronto, estou pronto, agora eu posso ir para o encontro com Deus. Aí o anjo vai e lhe fala, né, que a roupagem dos outros, que tanto tinham provocado o sarcasmo, eram as mesmas vestes que ele tinha utilizado até então, para chegar até o topo da montanha. E que as asas, né, elas somente seriam dadas quando ele edificasse o amor dentro dele, né, e que ainda lhe faltava piedade e entendimento, né? Então foi essa a historinha que Jesus, essa parábola, né, que Jesus contou. Então, enquanto eu estava lendo e fui pensando a respeito dessa história, o que eu percebo e o que dá para interpretar? Primeiramente, quando se fala dessa troca das vestes, eu fico pensando, são as nossas encarnações, né? São todas as encarnações que estamos aqui e que viemos de formas diferentes. As vestes, elas são adaptadas com o caminho que a gente tem que seguir. Então, para cada encarnação, eu estou num momento, né, num estágio de evolução, e as vestes com as quais eu utilizo, né, hoje o meu corpo físico, é o corpo físico que é necessário para eu estar aqui nesse momento. E aí vem, né, por exemplo, tem eu e Patrícia. Patrícia é esse espetáculo de mulher assim, né? Aí, às vezes eu fico lá na comparação com Patrícia e eu me acho melhor que Patrícia, né? Então é quando ele zomba, né? Ele se coloca numa posição melhor do que as outras pessoas, sendo que, na verdade, foi a mesma coisa que ele fez, né? Então, muitas vezes, eu estou aqui nesse momento, eu me relaciono com outras pessoas que apresentam algumas características que me incomodam, e eu tenho que trazer para dentro do meu coração que, às vezes, hoje eu não sou assim, mas já teve alguma encarnação, algum momento nessa vida, que eu já fui dessa forma também. Então, quem sou eu para poder estar criticando, para eu estar, né, julgando a pessoa? Né? Se Deus, que é Deus, não tem feito isso comigo, né? Ele está lá pacientemente, misericordioso, me esperando melhorar, né? Ser uma pessoa melhor. Quem sou eu para estar nesse julgamento com as pessoas? A outra coisa que traz, né, e que a gente vai estudando ali para frente, que depois trouxe também na minha reflexão, que quando fala da coroa de luz que é colocada na cabeça dele, é pensar que, e aí até a primeira discussão que fala assim, estavam discutindo sobre o saber, né? É a questão do intelecto. Então, na verdade, a minha mente está iluminada, eu estou numa posição de uma inteligência, de um conhecimento. Mas será que é isso que realmente é o que eu necessito para fazer a minha caminhada até Deus? Né? Isso é necessário, mas associado a algo mais do que não seja somente isso. Tá? Então foram algumas reflexões que eu fiz em torno da história que Jesus contou. E aí, eu trouxe duas coisinhas aqui como uma brincadeira. Que tem um momento do texto que fala assim, Jesus ainda completou. Vocês estão vendo que eu coloquei um parênteses aí, né? É o seguinte, vocês vão ler e vão pensar se vão marcar X ou se não vão marcar X na questão, né? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso. Aí Jesus fala assim, há muitas almas na terra ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade,
salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indébita. Então, essa frase é para reflexão de cada um. Cada um sabe o que é na vida, né? Então, é de trazer para o coração e de pensar em que momento que eu estou, né? Muitas vezes eu me vejo, e na verdade hoje eu sou muito vigilante em relação a isso, porque às vezes é automático, né? Eu estar no sarcasmo, né? Ou na censura de alguém. É muito automático. Às vezes vem no pensamento assim. Então, quando às vezes vem no pensamento, eu vou e com a minha vigilância eu já falo assim, quem é você, Luciana, para estar julgando alguém, estar fazendo esse tipo de pensamento, de comentário pensamental, né? Envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, ao invés de estender-lhes as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim tateantes e imperfeitos. Então, eu falo muito e eu tenho trazido isso para junto de mim, porque na verdade hoje, em todos os setores que eu estou, né, dentro da minha casa, com a minha família, seja com meu marido, com meu filho, seja lá no meu serviço, então eu com a minha equipe de serviço, na verdade é de entender que cada um tem o seu talento. Então eu tenho talento para alguma coisa, as outras pessoas que estão junto de mim têm talento para outras coisas. Eu não sou melhor do que as outras pessoas que estão comigo. O que eu trago e entendo hoje é que a gente precisa fazer aquela rede. Eu pego o meu talento, pego o da Patrícia, pego o da Simone, pego o da Ana. A gente junta os nossos talentos para que a gente possa crescer junto, né? Essa eu acho que é o grande cerne da questão. Então eu não preciso entrar em competição com ninguém para ser melhor do que ninguém. Afinal de contas, todos nós somos irmãos. Se eu trago para dentro do meu conceito de irmãos dentro de família, o que eu trago dentro do meu coração é que eu tenho que querer bem ao meu irmão, né? Então, se eu sou irmã de todos vocês, porque todos nós somos filhos de Deus, também eu tenho que tender a expandir esse conceito, esse sentimento de estar querendo bem a todas as pessoas que estão do meu lado. Aí Jesus termina: enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo-o no próprio espírito com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhes serás lícito partir na direção do céu. E aí então, eu trago uma representação de um anjo com duas asas, né? E aí vem algumas reflexões, e o Allan Kardec, na questão 111 a 113, dos livros dos Espíritos, ele nos ensina que os espíritos superiores reúnem a ciência, né, a sabedoria e a bondade. Então já vem para o coração. E os espíritos puros, que já atingiram a superioridade intelectual e moral absoluta, desfrutam da vida eterna no seio de Deus, de quem são os mensageiros e ministros. Aí pensar que somente quando a gente atingir a superioridade moral é que nós vamos conseguir as asas que esse viajante ele gostaria de ter, né? E como é que a gente adquire essas asas? Eu estou na sua frente. Deixa eu melhorar aqui. Como é que a gente adquire essas asas? Serão elas que conduzirão naturalmente a sua alma à presença de Deus. A primeira asa é a da sabedoria e a segunda asa é do amor. A sabedoria
quando eu estava estudando e pesquisando, fala que a sabedoria é o conhecimento com o amor. Né? E eu acho que faz sentido porque a gente vai falando assim, a gente vai envelhecendo e vai ficando mais sábio, né? Que a gente vai levando as lambadas da vida, vai ficando esperto, vai deixando de ser bobo, né? E aí começa a agir de uma forma mais sábia diante das coisas da vida. O amor, colocar a bondade e a fraternidade no seu coração e passar a prestar serviço útil e desinteressado aos semelhantes. Então, lembrando da historinha que foi contada, o viajante ele tinha a coroa de luz, ele tinha o saber, tinha o conhecimento. Ele queria as asas. As asas a gente consegue com sabedoria e com o amor. Somente assim a gente vai conseguir fazer o encontro com Deus conforme Ele gostaria de fazer na história. A sabedoria, a autoeducação, da acumulação de experiência e da busca de conhecimentos elevados. Aí, esses dois, né? Olha como casa com essa frase, que é do Espírito de Verdade, né? Que está lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Luciano. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Amor, sabedoria, busca de conhecimentos elevados. Então tá bem casadinho o que é dito pra gente o tempo todo, né? Aí tem alguns livros, né, da doutrina espírita que vem trazendo isso o tempo todo. Eu vou passar muito rápido porque senão não vai dar tempo, tá? Então, no Pão Nosso fala: as portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Então, uma falou. Lá no Memei, fala: cultivemos o cérebro sem olvidar o coração, porque o amor e a sabedoria são as asas dos anjos que já comungam a glória de Deus. O Espírito André Luiz nos domínios da mediunidade. Eu acho que esse vai cortar aqui para mim, né, Patrícia? Amor e sabedoria são as asas com que faremos nosso voo definitivo no rumo da perfeita comunhão com o Pai. No mundo maior, os voos altíssimos da alma só se fazem possíveis quando a intelectualidade elevada se alia ao amor sublime. O poder do raciocínio deve estar aliado à sublimação do sentimento. Aí nesse livro, Na Educação da Alma, fala: através do esforço próprio e das experiências nas diversas situações que a vida faz o ser humano percorrer, vai formando a sua bagagem espiritual, conquistando simbolicamente as duas asas, amor e sabedoria, que haverão de conduzi-los para Deus. Assim, estuda, aprende, esforça-te por melhorar a cada dia, cultiva em ti os bons sentimentos e dedica o teu viver a fazer o melhor para a tua evolução, também através da extensão do amor ao próximo e das boas obras que conseguires. Vai ter mais alguma coisinha aí, Patrícia? Deixa eu tirar. Realizar em favor dos teus irmãos. Ok. Obrigada, Patrícia. E aí, enquanto eu estava lendo a história, eu fiquei lembrando do Saulo de Tarso. E, na verdade, essas passagens que eu vou trazer aqui, como é que chama aquele livro? Potências da Alma, não é isso? Está no Potências da Alma, que é psicografado pelo irmão, pelo Andrei, pelo Dias da Cruz. Né? Porque vem
trazendo num capítulo que é do Paulo de Tarso, vem desse jeito escrito lá no livro. E eu, enquanto eu estava lendo a história, eu falei, é um exemplo, né? Que é o Saulo de Tarso. Então lá fala, com larga inteligência, o Saulo de Tarso é o símbolo de todo homem que instrui o cérebro, mas não transforma o coração. Sabe muito, mas o conhecimento não se converte em sabedoria. Interpreta de forma racional, desconectada da sensibilidade do coração. Feria a lei divina, a do amor universal. Então, o Saulo de Tarso era um homem muito inteligente, então ele tinha a coroa de luz, porém, ele não tinha nem a sabedoria e nem o amor. Então, ele não possuía as duas asas, né? E aí, então, tem um momento que Saulo, ele vai se transformar em Paulo de Tarso, né? Quando Jesus, em espírito e verdade, se apresenta, o Saulo sente em seu coração o equívoco de sua interpretação e reavalia sua conduta e escolhas. Reconecta-se ao Criador através da ressignificação da lei em seu cérebro e coração. Símbolo de renovação e autossuperação. Não paralisa ao longo do caminho devido aos equívocos, mas que se renova em espírito e em verdade. Então, chega sempre um instante na jornada evolutiva que a vida nos convida à expansão da consciência, à renúncia e à construção dos ideais superiores em sintonia com a lei divina. Então, estamos nós aqui nos nossos caminhos e muitas vezes estamos distorcidos mesmo, né? Fazendo escolhas não muito saudáveis ao nosso coração. E aí, a lei ela é certa para a gente, né? Ela vai funcionar. Vai ter momentos que ou vamos ser acometidos por alguma doença, algo na nossa vida vai acontecer para que a gente faça uma reavaliação dessas nossas condutas, né? E então de começar a pensar em fazer a conquista das nossas asas, né? Sempre é dado chances para que possamos fazer a construção dessas nossas asas, de reconectarmos de novo com Jesus, com os ensinamentos, com a lei e poder começar a caminhar. Então, chega sempre um instante que em busca de seus intentos e esforços, brilha a luz maior em seus caminhos, cegando, derrubando seus cavalos de ilusão e poder para reconduzi-lo à humildade curativa e ao poder real do afeto que possa distribuir a serviço do amor reconectado no amor. Então, eu trago aqui que a lição ela nos convida ao bom ânimo, né? Ao desenvolvimento da evangelização, né? Porque somente com a evangelização, com essa edificação superior é que vamos conseguir fazer essa mudança das nossas escolhas e de assim então começar a deixar as nossas asinhas começarem a crescer, né? Pois ninguém melhor do que Jesus que nos ensinou a conquistar e praticar a virtude sublime. Então, que nós nos dediquemos ao estudo, à leitura de bons livros, que nos fará manter atividades nobres, trabalho perseverante, escolhas mais saudáveis em nossos atos, promoção do bem-estar coletivo e condutas morais mais sábias. Seguindo o caminho que conduz à ciência, ao saber e à moralidade, então a gente eleva intelectualmente, a gente vai ter o saber e moralmente nós crescermos também, porque através nosso crescimento moral é que a gente vai conseguir as nossas asas, né? Conseguiremos nossas asas. Duas asas
nos irão surgir e nos tornarão aptos a alcançar o voo ao encontro do Pai. Tá? Eu acho que é isso, hein, gente? É isso. Então, 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor e a outra sabedoria. Tá? Então, que a partir de hoje façamos os nossos esforços para conseguir as nossas asas e que a gente vai um pouco mais rápido do que nós fomos até hoje, né? Para fazer o nosso encontro. Ó, Pai. Obrigada, viu, Patrícia? Gente, obrigada.